O que permitiu Marco Aurélio enfrentar guerras, pandemia, crises econômicas, a morte de 8 dos seus 13 filhos e ainda assim ser lembrado como um dos maiores líderes do seu tempo. Ao longo da história, ele foi visto como um verdadeiro mentor, influenciando grandes personalidades, líderes e pensadores. Por 19 anos, Marco Aurélio escreveu uma série de pensamentos que deu origem a Meditações. Meditações não é um livro científico explicando como o mundo funciona. Em vez disso, é um manual prático de técnicas mentais e ferramentas para uma vida mais tranquila e plena. Era o caderno de um homem que carregava o peso do Império Romano em seus ombros, enquanto lutava para ser bom. O fato de ele ter escrito isso especificamente para si mesmo, sem a intenção de que alguém visse, é o que realmente mostra a sinceridade e a autenticidade de seus pensamentos, o quanto ele era brilhante, humilde e profundamente humano. Se você deseja entender e usar esse conhecimento para melhorar a sua vida, esse vídeo é para você. Reuni 22 princípios de meditações em resumo para nos guiar, inspirar e nos sustentar em busca de uma vida plena e significativa. Por isso, é muito importante já deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Além de não perder nenhum vídeo novo, você nos ajuda a espalhar esse conhecimento para mais pessoas. Agora, vamos com os princípios. 1. Sua mente é mais forte. Sua mente deve ser mais forte que seu corpo e suas emoções. Entenda que você tem um corpo e uma mente, mas é a mente, com sua capacidade de pensar e raciocinar, que te torna único. Usar bem essa capacidade significa aproveitar ao máximo o que a natureza te ofereceu. No fundo, você sabe o que deve fazer, mas às vezes não faz porque deixa seu corpo mandar em você. Quando você decide fazer algo, como acordar meia hora mais cedo e acaba não fazendo porque está cansado, com preguiça ou faltou ânimo, você permite que isso te controle. Nesses momentos, comece a se questionar: vou permitir que isso me domine? Ceder significa deixar seu corpo ou suas emoções comandarem sua mente, o que inevitavelmente leva à tristeza e ao arrependimento. Isso acontece porque você não está deixando que sua mente cumpra seu potencial. O segredo é controlar sua mente. Dominando sua mente, você começa a fazer o bem. E fazer o bem é o caminho para a verdadeira felicidade. Ao começar a usar a razão e a lógica, sua vida vai mudar completamente, quase como passar da noite para o dia. Em poucos dias você vai se sentir tão bem e forte que, como se tivesse passado por anos de mudança. Isso acontece quando você volta aos seus princípios básicos e dá valor à razão. Fortaleça sua mente para que ela governe sobre seu corpo e emoções. Pensando assim, você pode mudar sua vida para melhor. 2. Tenha respeito próprio. Valorize o respeito próprio em cada decisão que tomar. Sempre se pergunte: estou agindo de forma que me orgulharei no futuro? Estou sendo fiel ao que acredito? Fique atento para não dizer ou fazer algo que não reflita o que você realmente acredita. Nunca considere algo bom se isso significar quebrar uma promessa, perder seu autorrespeito ou odiar alguém. Quando sentir raiva, lembre-se de que a verdadeira força não está em ceder às emoções, mas sim na capacidade de se manter gentil e cordial. A verdadeira força, bravura e coragem pertencem àqueles que mantêm a calma e o autocontrole, não àqueles que se deixam levar pela paixão e insatisfação. Não se torne tirano nem se submeta à vontade dos outros por caprichos. 3. Faça o que precisa ser feito. Ser firme e independente na vida significa cumprir suas obrigações sem depender dos outros, enfrentando seus desafios de cabeça erguida. Seja onde for que a vida ou suas responsabilidades te colocarem, é lá que você deve se manter firme e enfrentar qualquer dificuldade sem medo de falhar. O mais importante é se perguntar se suas ações são corretas, em vez de se preocupar com os riscos envolvidos. Você está enganado se acha que alguém digno de respeito dá mais importância aos seus medos do que fazer o que é certo. Concentre-se em agir corretamente, avaliando se suas atitudes são as de uma pessoa boa ou não. 4. Quando você encontra crueldade, quando você se depara com grosserias, hostilidades ou críticas negativas, veja isso como uma oportunidade para crescer e evoluir. Se a crítica for justa, é uma chance de aprender e melhorar.
então aceite-a de coração aberto, sem se sentir diminuído ou inferior. Mas se a crítica for injusta, lembre-se que todos nós cometemos erros. Não é necessário levar para o lado pessoal ou guardar mágoas. Comece a lembrar dos seus próprios erros e olhe para quem te critica com compaixão. Da mesma forma, se precisar corrigir alguém, faça isso com respeito e humildade, visando ajudar, não com intenção de ferir ou para se colocar acima do outro. Fale diretamente com a pessoa, e se isso não funcionar, reflita sobre as virtudes que podemos usar contra as falhas. A bondade, por exemplo, é um excelente antídoto para a maldade. Agindo com bondade diante de ações negativas, muitos ficam sem saber como reagir. E, mesmo aqueles que não se envergonham e continuam a agir com grosseria, não deixe que o comportamento deles defina seu valor moral, independentemente das ações alheias. Sua missão é sempre ser bondoso. Se confiou em alguém que não merecia, veja isso como um aprendizado e entenda que o erro foi seu de ser ingênuo. Acredite na bondade, mas aceite a realidade de que existem pessoas com más intenções. Isso nos prepara para a vida. E entenda que o mal feito por outros só afeta a sua paz interior e prejudica sua alma, se você fizer o mal em troca. É seu trabalho ser bom e não permitir que o mal deles mude quem você é. A melhor vingança é não ser como seu inimigo. 5. Tudo depende de como você interpreta. Marcos Aurélio nos ensina algo poderoso. Tudo depende de como você interpreta o que acontece em sua vida. Ele nos diz que, embora não seja uma verdade absoluta, essa ideia serve como uma ferramenta incrível para a vida cotidiana. Basicamente, o que nos afeta é como decidimos ver as situações, não as situações em si. Isso significa que temos a escolha de como reagir a tudo que acontece. Por exemplo, se começar a chover, podemos nos irritar com o tempo e nos incomodar com chuva na hora de irmos embora do trabalho, porque vamos pegar trânsito, o metrô vai ser mais lento, ou podemos agradecer o fato de estarmos vivos e capazes de trabalhar e sentir a chuva. A ideia é simples. Podemos limpar toda impressão e pensamentos que sejam problemáticos e pessimistas e encontrar paz de espírito rapidamente. O segredo é controlar nossa mente para ver o lado positivo das coisas. Em última análise, você é o que pensa continuamente. Então comece a observar quais pensamentos existem em sua cabeça, quais pensamentos passam pela sua cabeça quando acorda, o que você pensa antes de dormir, que ocupam seu dia. Porque são eles que ditarão o ritmo da sua vida. Sua alma é tingida pela cor dos seus pensamentos. 6. Não se isole do mundo. Nós fomos feitos para viver juntos e ajudar uns aos outros. Não deixe a raiva ou o desânimo, nem mesmo a opinião amargurada de alguns, te impedirem de fazer coisas boas pelo mundo. Todos nós deveríamos nos sentir bem ao ajudar, porque é a coisa certa a fazer. Procure compreender e gostar das pessoas, mesmo que elas cometam erros. Isso torna mais fácil como lembramos que todos erramos e ninguém vai viver para sempre. No fim, estamos todos juntos na mesma jornada e, independente de suas ações, eles não têm poder para nos machucar, se não aceitarmos. Uma estratégia mental útil é focar nas qualidades positivas das pessoas que estão à sua volta. Todos temos talentos e habilidades. Pode ser a energia, simplicidade ou a generosidade de alguém. Isso vai ajudar você a ver os outros de uma maneira mais positiva e a se sentir mais inspirado. 7. Evite reclamar. Seja qual for a situação, tente não reclamar. Encare o trabalho à sua frente e faça isso sem ficar reclamando. Se for algo que você não consegue fazer sozinho, peça ajuda sem se envergonhar. Mas faça isso sem reclamar, nem mesmo por dentro, nem mesmo em pensamento. 8. A vida é curta. Lembre-se de que a vida é curta e a morte é inevitável para todos. Então a hora de agir é agora. É crucial decidir buscar justiça, honestidade, coragem, autocontrole e ação racional acima de tudo. Pense em quantas vezes você adiou planos e procrastinou, quantas oportunidades foram perdidas. Sua vida é limitada e o tempo está passando. Pare de procurar a aprovação dos outros e de adiar as coisas. Decida hoje que vai começar a agir. Não viva como se tivesse todo o tempo do mundo. A morte está sempre à espreita. Fazer a escolha de viver bem agora pode acabar com seu sofrimento interno.
Você sofre porque escolhe deixar para ser bom amanhã, em vez de hoje. Uma forma de mudar isso é pensar que a parte da sua vida até agora já acabou, e a partir de hoje, você está vivendo uma nova vida, que deve ser vivida corretamente. Pense em si mesmo como se já tivesse vivido sua vida. Agora, com o tempo que resta, viva de maneira correta. É vergonhoso para sua alma desistir enquanto seu corpo ainda é capaz. Conforme envelhecemos, as chances de realizarmos grandes feitos podem diminuir, mas isso não significa que devemos desistir de construir nosso caráter e fazer o bem. Mesmo que você não tenha se tornado o grande pensador ou cientista que imaginou, ainda pode alcançar liberdade, humildade, servir aos outros e viver de acordo com princípios estoicos. Assim como aceitamos limitações físicas, devemos aceitar as limitações de nossa vida. A morte virá para todos, e o medo do futuro não deve nos impedir de agir com coragem hoje. Com essa mentalidade, podemos viver plenamente cada momento que nos resta. 9. Escolha fazer o que é certo. Foque em fazer o que é certo, mesmo se as pessoas discordarem. Se algo não está correto, não faça. Se algo não é verdade, não diga. Não faça nada de errado só porque os outros estão fazendo, e não se preocupe se vão te elogiar por isso. Quando fizer algo bom, faça por querer ajudar, não esperando receber algo em troca. O ato de fazer o bem já é uma recompensa. O verdadeiro prazer está em realizar uma boa ação após a outra, agindo com bondade e virtude, independentemente das pessoas agradecerem ou reconhecerem. Não deixe que o comportamento ruim de alguém desvie você do seu caminho. Fique feliz com qualquer progresso, mesmo que pequeno, e sinta-se bem só de tentar ajudar. Se seu objetivo é agir corretamente, você estará no caminho certo, mesmo que apareçam obstáculos. Não baseie sua felicidade no que os outros pensam ou fazem, mas sim nas suas próprias atitudes. Se você estiver liderando, esteja pronto para críticas, mas continue fazendo o bem sem esperar aplausos. O importante é permanecer fiel ao que é certo, sem buscar aprovação. Não permita que a opinião alheia impeça você de fazer o que é certo. 10. Haja com direção. Esteja sempre alerta e pratique ações intencionais. Muitas vezes vivemos no automático, fazendo as coisas sem realmente pensar sobre elas. Evite ações sem propósito, ou que não estejam alinhadas com princípios sólidos. Não se deixe levar sem direção. Faça um esforço para observar sua mente de forma crítica, como se estivesse avaliando a mente de outra pessoa. Sempre se questione: no que estou usando minha mente agora? Que tipo de pessoa estou sendo? Estou agindo como uma criança, um tirano ou um animal? O que está me fazendo agir assim? Se você conseguir controlar suas ações e pensamentos e agir de forma organizada, você encontrará tranquilidade. Se não prestar atenção nos movimentos da sua mente, a infelicidade, insegurança e ansiedade aumentarão. Você pode encontrar paz dos problemas externos a qualquer momento, simplesmente voltando-se para dentro de si mesmo. Mas lembre-se de fazer isso de forma breve e não se desconectar completamente do mundo. 11. O poder de acreditar em si mesmo. É curioso como damos mais valor à opinião dos outros sobre nós do que à nossa própria, mesmo quando nos amamos mais do que a qualquer um. Isso não quer dizer que devemos ser arrogantes, mas sim confiar em nós mesmos e fazer o que achamos certo, sem dar tanta importância ou se preocupar tanto com o que os outros vão pensar. Você conhece seus motivos e não tem que explicar suas decisões para todo mundo. É pior ainda quando buscamos impressionar ou a aprovação de pessoas que nem respeitamos. Pense bem, é realmente importante receber elogios de quem a gente nem admira? Marco Aurélio nos ensina a não focar tanto nos elogios e a refletir sobre sua verdadeira importância em nossas vidas, ponderando se a busca por reconhecimento não nos deixa vazios por dentro. Seja autêntico e verdadeiro. Não há necessidade de se exibir ou tentar ser algo que você não é, apenas para agradar ou ganhar vantagens. O que realmente importa é ser você mesmo, de verdade. 12. Seja flexível. É melhor ser corrigido do que continuar se enganando. Por isso, esteja sempre aberto a aceitar correções. Mudar de ideia não significa fraqueza. Pelo contrário, mostra que você é livre e capaz de tomar decisões nobres,
especialmente se novas informações indicam que você se enganou. Mas, mude por razões válidas e faça isso pelos motivos certos, não só para agradar os outros ou por causa da pressão social que eles fazem. A decisão de mudar deve ser sua, baseada no que você realmente acredita e sabe. 13. Valorize a liberdade. Aprenda a aceitar que todos têm o direito de expressar suas opiniões, mesmo que você não concorde com elas. Em vez de tentar controlar os outros, foque em como você reage. Escute com atenção e empatia, mesmo se o que ouvir não for o que você concorda, e tente se colocar no lugar da outra pessoa, sem julgamentos. Defenda a igualdade de direitos para todos, acreditando numa sociedade onde as leis se aplicam igualmente a todos, independentemente do status social ou poder de expressão. Lembre-se de que os líderes devem valorizar a liberdade de seus cidadãos acima de tudo. Esteja ciente de que o poder pode corromper, levando a malícia, hipocrisia e até crueldade. Se você ocupar um cargo de liderança, lembre-se desses riscos. Mantenha o autocontrole e resista à tentação de se tornar um tirano. Lute para ser a pessoa que a filosofia quer que você seja, permanecendo comprometido com a igualdade e o respeito pela liberdade de todos. 14. O obstáculo é o caminho. Na vida, os obstáculos que encontramos podem, na verdade, se tornar o caminho a seguir. Podemos ignorá-los e fingir que não existem, ou podemos seguir o conselho de Marco Aurélio e encarar como uma oportunidade. Que bom! Quais novas portas isso abre? Essa maneira de ver as coisas mostra como sua interpretação pode transformar as dificuldades em oportunidades. A mente é incrivelmente adaptável, capaz de redirecionar obstáculos para servir aos nossos propósitos. O que bloqueia nosso caminho pode, na verdade, direcionar sua jornada. Claro, ninguém deseja problemas, mas, ao invés de se reclamar e cavar mais para o fundo do poço, você começa a buscar uma saída e aprendizado da situação. Começa a se perguntar: o que posso ganhar com isso? Essa mentalidade transforma o obstáculo no próprio caminho, abrindo novas possibilidades. Você tem o maior dos instrumentos humanos, sua mente. Mas apenas você a conduz, e pode fazê-la trabalhar para te afundar ou para te fazer progredir. Marco Aurélio, através de suas meditações, nos oferece uma coleção de estratégias mentais para tornar a vida mais tranquila. Ele usou esses truques psicológicos para se manter fiel a si mesmo, enquanto enfrentava as piores atrocidades do mundo antigo. Podemos fazer o mesmo. 15. A adversidade faz parte da vida. O universo não está particularmente preocupado com nossa existência. Não fomos os únicos do mundo sorteados com problemas, dificuldades e situações que deixam nossas vidas mais difíceis. Aceitar que dificuldades, contratempos e até tragédias são um lado da vida é reconhecer o que significa estar vivo. E Marco Aurélio nos lembra que todos nós passamos por essas experiências. Ele aconselha que, em vez de esperarmos que os tempos difíceis nunca cheguem, devemos buscar a força de caráter necessária para enfrentá-los. Quando esperamos que nada de ruim ou triste nos aconteça, colocamos o foco em algo que não podemos controlar. Em vez disso, devemos construir nossa força interior para suportar quaisquer desafios. E isso está sob nosso alcance. Quando os momentos difíceis chegam, devemos ser como um promontório enfrentando as ondas, firme e capaz de acalmar a tempestade em nossa vida. Marco Aurélio nos motiva a desenvolver uma resiliência que nos dá a força para enfrentar qualquer adversidade com coragem. 16. Transformando desafios em força. Em vez de lamentar quando algo ruim acontece, devemos ver isso como uma oportunidade de sorte por termos permanecido resilientes. A vida tem essa ironia. São os desafios que nos dão a oportunidade de testar e fortalecer nossas capacidades. Marco Aurélio nos ensina que diante de algo triste, devemos enxergar além do azar e ver uma oportunidade de mostrar nossa coragem e fortalecer nosso caráter. Encarar a adversidade com essa mentalidade transforma as dificuldades em momentos de crescimento e desenvolvimento pessoal. 17. A eterna recorrência. O universo está sempre mudando, mas as vivências são eternamente as mesmas. Seja uma traição de um parceiro, uma decepção de um amigo ou desilusões profissionais, todas essas situações já foram vividas por outras pessoas.
Em vez de nos deixarmos dominar por sentimentos negativos, é mais útil focar nossa atenção para o que realmente importa. Pense nas inúmeras pessoas que já passaram por situações parecidas, que se sentiram abaladas ou amarguradas. No fim, percebem que essas emoções não levam a lugar nenhum. É assim que você quer terminar? Marco Aurélio nos encoraja a não se deixar afetar, mas sim focar no que é possível fazer com essas experiências, tratando-as como matéria-prima para o seu crescimento. Controle sempre suas expectativas e se lembre que o foco que a filosofia estoica nos ensina a ter são nas coisas realmente importantes da vida. 18. Seja prático e lide com o que está à sua frente. Pare de andar sem propósito e de se distrair. Mantenha seu compromisso e foco firmes, especialmente após tomar uma decisão. Se você deseja paz de espírito, faça menos coisas, mas faça bem feito. Encare cada tarefa como se fosse a última da sua vida. Não permita que suas emoções dominem o seu raciocínio. Elimine pensamentos desnecessários e pare de preocupar-se com o futuro, criando ansiedades que ainda não existem. Domine suas emoções e foque no agora, tratando o momento presente como uma oportunidade única. Esqueça as falsas ideias e evite agir por impulsos emocionais. Com dedicação, você pode dominar até o que parece impossível. Em qualquer tarefa, pergunte a si mesmo: por que não consigo realizar? Você ficará com vergonha de responder. Não se preocupe com qualquer característica física que você não pode mudar. Foque, ao invés disso, em desenvolver virtudes ao seu alcance, como honestidade, dignidade, resistência, simplicidade, moderação, paciência, sinceridade, seriedade e generosidade. Estas são as verdadeiras qualidades que você pode cultivar para enfrentar qualquer situação com integridade e fortaleza. 19. Pratique voltar nos trilhos. Não existe ninguém que nunca tenha errado. Todos já tropeçamos e caímos. E quando isso acontece, o segredo está em se levantar rapidamente e seguir em frente. Quanto mais rápido você volta para o caminho, melhor você ficará em lidar com as reviravoltas da vida. Mudar profundamente é difícil, então não estamos livres de momentos de fraqueza em que voltamos aos velhos hábitos. O importante é reconhecer esses momentos e se dedicar a corrigir o rumo. Ignore aquela voz interna que diz para desistir só porque você falhou. Não se sinta frustrado ou desanimado se todos os seus dias não forem perfeitos. Erga-se após cada tropeço e valorize o progresso, mesmo que seja imperfeito. Comemore suas iniciativas e se envolva nas suas atividades com entusiasmo, evitando a armadilha do orgulho ou do desejo de se exibir. A procura por validação externa e a ostentação apenas atrasam seu progresso, pois o orgulho e a necessidade de se mostrar te afastam das verdadeiras prioridades, principalmente quando você acredita estar focado no que é mais importante. 20. Veja as coisas como realmente são. Uma forma eficaz de reduzir o poder que as coisas exercem sobre nós é olhar para elas de uma maneira realista. Por exemplo, Marco Aurélio descreveu o vinho como suco de uva fermentado e suas vestes roxas, símbolo do poder imperial, como tecido tingido com tinta de molusco. Essa mesma abordagem podemos usar não apenas em objetos, mas também para ações e comportamentos. É importante examinar os princípios que guiam as pessoas, para entender o que elas valorizam ou evitam. Tente ver além das aparências para descobrir o que realmente motiva o amor, a admiração ou a vaidade de alguém. Se pergunte se a desaprovação de alguém tem o poder real de te afetar, ou se os elogios realmente trazem algum benefício verdadeiro. Aprenda a ver as coisas como realmente são, para não ser controlado ou deixar que suas emoções te conduzam como uma marionete pela vida. 21. O dinheiro é indiferente. O dinheiro é indiferente. Entenda que a riqueza material por si só é boa ou má. Seu verdadeiro valor está em como você a emprega. Chamar bens materiais de bens pode nos confundir, já que possuí-los em abundância não garante uma vida melhor. As verdadeiras riquezas estão nas suas virtudes, no respeito que você tem pela sua mente e na satisfação interior. Se valorizamos excessivamente as coisas materiais, nunca seremos verdadeiramente livres. Sempre haverá o medo de perder o que temos, ou sentir inveja do que os outros têm. O erro está tanto em querer demais, quanto em se negar a receber completamente.
Ambas as atitudes dão muito poder a esses objetos sobre nossas vidas. A melhor maneira de lidar com isso é não deixar que a riqueza ou os objetos tenham tanto controle sobre nós. Devemos usar o que temos de forma sábia, mas estar prontos para deixar seguir se necessário. Use o que você tem de forma positiva, sem se gabar ou se sentir mal por isso. E se você não tem algo, não se preocupe com isso. Valorize o que você tem agora, pensando sobre quanto você realmente quereria essas coisas se não as tivesse. Mas não dê tanta importância a ponto de ficar muito triste se perder. 22. Expresse gratidão. Praticar a gratidão transforma a vida, como Marco Aurélio mostra no início de Meditações, onde expressa gratidão pelas lições aprendidas na sua juventude. Ele valoriza o desenvolvimento do caráter, o controle do temperamento e a prática da generosidade, caridade e humor. Destaca a importância da educação, do trabalho árduo, da habilidade manual e da simplicidade. Marco Aurélio também aconselha a se manter fora de fofocas e disputas alheias, falar claramente, valorizar a liberdade de expressão e resolver desavenças pacificamente. Ele preza a gratidão pelos presentes recebidos e a capacidade de elogiar de verdade, sem elogios superficiais ou forçados. Ele nos lembra de não usar a desculpa de estar muito ocupado para negligenciar tarefas importantes, ouvir os problemas dos amigos, respeitar professores e dar atenção verdadeira às crianças. Enfatiza a importância de tratar as pessoas de acordo com seus méritos e evitar críticas desnecessárias. Sempre agir com dignidade e, mais do que falar sobre ser uma boa pessoa, simplesmente ser uma. Esses ensinamentos nos motivam a valorizar nossas experiências e as pessoas que nos influenciaram e a viver com um sentido profundo de gratidão todos os dias. E se você chegou até aqui, comente gratidão. Agora, para descobrir 11 remédios estoicos para não se sentir deprimido, assista o vídeo à sua esquerda. Obrigado por assistir.